e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós queremos nesta manhã ouvir a palavra de Deus contida em Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48, que diz o seguinte: Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando, eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito. E assim era necessário que o Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha de tudo isso. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, a alegria do cristão é testemunhar e anunciar a conversão e o perdão dos pecados garantidos por Cristo ressuscitado. Eis o motivo e a razão da nossa alegria. Somos testemunhas do amor de Deus por nós, de um amor que transforma a nossa vida e a nossa história, de um amor que resgata a nossa existência e nos faz caminharmos de cabeça erguida, na certeza que a vitória vem logo após a cruz. Estamos acompanhando a continuação do relato do caminho de Emaús, onde Jesus apareceu a 2 de seus discípulos, lhes revelou as Escrituras e revelou a sua identidade ao partir o pão. Diante do encontro com o ressuscitado, nós não podemos ficar parados. Nós corremos para testemunhar a verdade do reino, a verdade
da nossa vitória. Jesus já havia aparecido às mulheres no início do dia. Já havia aparecido a Pedro, conforme é narrado hoje. Mas também havia aparecido a esses 2 discípulos. É interessante a pedagogia do ressuscitado. Ele sempre aparece à comunidade. Os discípulos estão empolgados, explicando a sua experiência de encontro com Jesus no caminho, quando tudo parecia trevas, quando tudo parecia derrota e fracasso. Enquanto eles estão testemunhando, Jesus mais uma vez se coloca no meio dos discípulos. É importante observar que o primeiro desejo do ressuscitado é um desejo de paz. A paz esteja convosco. Shalom, Aleichem, Shalom. É o desejo de Jesus Cristo aos seus discípulos, e Shalom aqui é muito mais mesmo do que a ausência de conflito, do que a ausência de guerra. Shalom é plenitude de vida, é plenitude de dignidade, de esperança, é aquilo que nos coloca em sintonia com Deus, é a paz messiânica, é a certeza da vitória e da presença do Senhor em nossa vida. São Lucas, nesse trecho, quer mostrar para os seus discípulos, para os seus ouvintes, a verdade da ressurreição. Mostrar que a ressurreição se deu na carne verdadeiramente. E não estamos falando de algo etéreo, de algum fantasma. Estamos falando de alguém que voltou a viver para nunca mais morrer. De alguém que ganhou uma vida nova, uma vida em plenitude, com um corpo espiritualizado, um corpo diferente, que atravessa paredes, mas que nunca mais morre, mas que é real. Por isso, 2 sentimentos se colocam atrapalhando essa percepção dos discípulos. O primeiro deles é o medo. O medo faz com que os discípulos pensem que o ressuscitado é um fantasma, é um espírito. Pense que eles estão tendo uma ilusão coletiva, estão tendo uma alucinação coletiva. Amado irmão, amada irmã, a ressurreição é algo real. Por isso, Jesus mostra suas mãos e os seus pés, traz no seu corpo as marcas da crucifixão e mostra para eles que aquele que foi crucificado é o mesmo que ressuscitou. Mais adiante, outro sentimento atrapalha a visão dos discípulos. É a alegria, é a empolgação, é a euforia de quem percebe que está diante de algo maravilhoso que ultrapassa o nosso entendimento. Por isso, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Jesus, mais uma vez, mostra sua misericórdia e os convida a dar a ele o que comer. Por isso Jesus come os peixes para dizer que a sua ressurreição é algo real. Eles podem acreditar. Vale a pena seguir o ressuscitado. Amado irmão, amada irmã, se o medo trava e nos impede de percebermos a realidade com precisão, com serenidade, a alegria exagerada também muitas das vezes nos atrapalha. Não por acaso os antigos diziam: nunca tome uma decisão na tristeza, nem na alegria. Espera serenar. Espera acalmar o pensamento para que a sua decisão seja coerente. E Jesus vai além com seus discípulos. Ele lhes mostra
que é possível perceber essa realidade quando nos colocamos meditando a sua palavra. Por isso, Jesus recorre às Sagradas Escrituras para que eles percebam que o que eles estão vivenciando nada mais é do que o cumprimento das promessas de Deus. Agora sim, os discípulos estão preparados para testemunhar e anunciar ao mundo a verdade da ressurreição. Estão prontos para dizer àqueles que mais necessitam que a nossa história se encontra nas mãos de Deus. Os discípulos agora são capazes de anunciar a conversão e o perdão dos pecados garantidos por Jesus. Que a certeza da ressurreição, nos tempos difíceis que temos passado, ressuscite em nós a alegria de viver e a certeza da vida eterna que vem de Deus. Nós acreditamos na ressurreição da carne. Por isso, diante da morte, não nos desesperamos, nem somos tomados por uma tristeza profunda. Que o Cristo ressuscitado reanime a nossa vida e nos enche da alegria e da paz que brota da fé. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.